Queridos, nós estamos tão felizes realmente com o que Deus está fazendo, né, nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa família. É extraordinário. Sempre que as pessoas nos perguntam, e São Paulo? Falei, São Paulo está sendo palco de milagre do agir de Deus. Hoje de manhã, quando acordei, que nós estávamos olhando para a janela do nosso apartamento, abençoando a cidade, declarando um avivamento sem precedente, que vai chamar a atenção do mundo. Já pensou 12 milhões de pessoas rendidas aos pés de Jesus? É um negócio extraordinário. Não tem como negar, não tem como a imprensa não fazer nenhuma reportagenzinha do que está acontecendo. Então, é isso que Deus quer que aconteça. E o mais lindo de tudo é que Ele quer nos usar você, usar nós, para fazermos esse trabalho junto com Ele. E a gente está aqui muito empolgado, porque esse exército está aumentando cada dia, cada final de semana, né? O Tadeu é um exemplo disso, de que nós estamos preparando realmente um povo que tem uma visão muito forte e bem clara. A temática que nós queremos conversar hoje, eu creio que ela vai nos destravar mais ainda para a gente viver o que Deus criou, para aquilo que Deus nos criou para vivermos, né? Porque não tem nada mais gostoso, mais empolgante do que a gente viver aquilo que fomos criados para viver. E eu gosto muito de pensar nisso. E o mais lindo é que nós vamos viver, experimentar esse projeto de Deus para a nossa vida, primeiro, sem dúvida, aquela certeza de que eu nasci para isso. E o melhor, sem culpa, né? Porque muitas vezes, você sabia que o que Deus tem para nós é tão grande que às vezes a gente ou sente culpado por não estar vivendo, ou sente culpado por falar assim, meu Deus, será que é tudo isso mesmo? E eu quero te levar a pensar sobre a importância de acessar isso. Muitos de nós queremos saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. E eu poderia te falar de muitas coisas que faz parte desse pacote chamado vontade de Deus, para você, para mim. E hoje eu quero te dizer uma das facetas que engloba esse todo da vontade de Deus para você e para mim. E o problema é que muitas vezes a gente fica tentando achar como é que eu acho, como é que eu descubro, como é que eu pego isso. E muitas pessoas acham assim, a vontade de Deus deve ser parte de uma promessa. E muitas vezes é mesmo. Só que eu tenho descoberto uma coisa, muitos não descobriram ainda que aquele romper que Deus tem para a nossa vida, aquela experiência, aquilo que vai ativar aquele projeto que Deus tem para a nossa vida, muitas vezes não vem de uma promessa somente, mas senão também de um mandamento. E hoje eu quero falar com você um pouco sobre isso. Quantos já ouviram frases do tipo, o fulano nasceu com a estrela na testa? A gente olha para o lado, olha para o outro, parece que todo mundo nasceu com a estrela na testa, só nós que nascemos só com a testa, né? Outros pensam, né, já ouviram frase, você nasceu para brilhar. Você nasceu para brilhar. E essas frases, elas, na verdade, eu quero te dizer que eu creio nisso. Nós não somente, não somente podemos brilhar, mas nós devemos, que é o grande desafio. Não só podemos, mas devemos. Olha, pois brilhar, irmãos, não é só
há uma promessa. Brilhar é um mandamento. Vocês estão comigo? Olha o que a palavra de Deus fala. Mateus 5,16. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus, Jesus falando: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Isso aqui, a palavra de Deus ela é extraordinária. Quando ela brilha, quando ela salta, quando ela é destacada para nós, quando o Espírito Santo vem, descortina, ela é poderosa. E a Bíblia está dizendo, assim brilhe também. É uma ordem. Jesus está dizendo, vocês devem brilhar. Vocês devem aparecer. Vocês a sua luz deve brilhar diante dos homens. E isso tem um propósito, para que eles vejam as vossas boas obras, e tem um propósito, para que Deus seja glorificado. E por isso que o tema da nossa conversa hoje é brilhe. Brilhe. Eu sei que nós já cantamos várias vezes aquela canção, Brilha Jesus, meio que transferindo a responsabilidade para Ele. Mas ele está colocando na nossa conta, quem brilha é você. É você que deve brilhar, é o mandamento. Agora, eu não sei se você já fez alguma correlação deste mandamento bíblico aqui de Mateus com outros textos bíblicos que eu acho, para mim, está na mesma vibe, mesmo Espírito Santo reforçando. Por exemplo, Timóteo 4,15, que é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia, quando Paulo fala para Timóteo, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Me parece que é a mesma coisa que o Espírito Santo está dizendo aqui, né? Jesus está dizendo, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Aí Paulo vem e diz para Timóteo, olha, seja diligente, dedique-se nessas coisas inteiramente, para que todos os homens vejam o seu progresso, a sua luz brilhando, as suas boas obras. Me parece que também tem uma correlação muito forte com esse texto de João, capítulo 15, verso 8, quando Jesus também diz assim, os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. Isso resulta em grande glória para o meu Pai. Não é extraordinário isso? A correlação da palavra de Deus com a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo, os meus verdadeiros discípulos, eles dão colheitas abundantes. E essa colheita, esse fruto, essa luz que brilha, esse progresso, esse fruto abundante, resulta em glória para Deus. Mesmo que Jesus disse, brilhem, porque quando os homens verem sua luz brilhando, as suas boas obras, o nosso Pai será glorificado. Eu gosto desse texto de João em outras versões, porque na outra diz assim, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. E não sei se você concorda comigo, mas eu acho que tem uma outra correlação extraordinária com Efésios, no capítulo 1, que diz assim, Efésios, no capítulo 1, verso 11 e 12, Paulo, também inspirado pelo Espírito Santo, diz assim,
Nele fomos também escolhidos, sendo predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Quer saber a vontade de Deus? A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, existe um propósito embutido aí nessa questão da nossa existência, no fato que nós estamos aqui, no fato que nós existimos, que é exatamente isso. Deus nos criou para sermos luz, para brilharmos. Agora, qual a característica da luz? Nós estamos aqui num ambiente cheio de luz. E quais são as características da luz? E existem várias, mas eu gosto, por exemplo, luz é algo que brilha. Já está dizendo brilhando, a própria palavra brilhar é um negócio gostoso, extraordinário, que brilha. Não é uma coisa assim, ó. Não é uma coisa que passa desapercebido. É algo que chama a atenção. Tem que chamar a atenção. Luz que não chama a atenção não é luz. Tem que chamar a atenção. Outra coisa, luz é algo que encanta, que fascina. Eu já tive o privilégio de participar de alguns espetáculos de luzes. Cara, é um negócio extraordinário. Eu vi um desses ali, em vários lugares já, graças a Deus, tive o privilégio. Mas é um negócio assim, né? Aquele momento lá na Torre Eiffel, todo mundo espera aquela veste. A luz encanta. A luz, ela altera ambiente. A luz, ela altera ambiente. Você chega num ambiente assim, cara, a luz mudou. Numa loja, numa balada, em algum lugar, ela altera, ela influencia, ela cria uma atmosfera, ela produz experiência. A luz produz experiência. A pessoa fala, que lugar, que ambiente. Né? Outra, a luz, ela embeleza. Ela embeleza. Tem ambiente que o cara só colocou uma luzinha assim. Olha que negócio, que diferença. E, enfim, a luz, ela mostra o caminho, ela norteia. Muitas vezes eu já fiquei olhando do avião assim, quando está para pousar. Cara, o cara só consegue. Hoje, claro, tem tudo muito automático, mas se não fosse aquelas luzes definindo a pista, ela define, ela norteia, né? Ela dá referência. A luz, ela guia, ela orienta. Quantos homens do navio são dirigidos por aquele farol, aquela luz que indica algum ponto, algum perigo, alguma manobra? Deixa eu te dizer uma coisa. O que a Bíblia diz? Vamos ler o texto de novo, completo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não se pode. Ela vai aparecer. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. E aí vem o versículo que nós lemos. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha que coisa extraordinária. Deus nos chamou, nos ativou para sermos uma luz. Deus nos ativou e nos colocou e está dizendo bem claro, eu quero vocês aparecendo. Eu quero vocês em destaque. Ninguém constrói uma cidade em cima do monte e essa cidade não vai aparecer. E ele diz, pelo contrário, não se esconde. Deus não quer esconder você. Deus quer que você apareça.
Amém ou não amém? Vocês querem brilhar ou não querem, irmão? Vocês nasceram para isso. Vocês nasceram para isso. Essa é a sua natureza. Essa é a nossa natureza. Tá? E aí Deus está dizendo ao contrário. Essas coisas, porque tem gente, não, irmão, quem sou eu? Não, eu não dou conta, eu não consigo, não. Ei, para com isso, rapaz. Deus quer te colocar em cima do monte. Deus não quer cobrir você. Ninguém acende uma lâmpada, vamos esconder. Não. Ele diz assim, pelo contrário, Ele te coloca no lugar apropriado. Amém, queridos? Tem um lugar apropriado, é um lugar de destaque, um lugar que vai... a gente coloca, por isso que elas estão ali, aparecendo. Lugar apropriado. Imagina se eu estivesse aqui debaixo do palco, escondido ali. Não, pastor, quem sou eu? Quem sou eu? Você é luz! É isso que você é. Então sai aí debaixo desse palco. É para cá, para cima. Você precisa brilhar, chamar atenção. Todo mundo tem que te ver. Por que tem que te ver? Porque é só vendo a sua luz, as suas boas obras, que o Pai vai ser glorificado. E você nasceu para a glória dEle. Você nasceu para chamar atenção para Ele. Não é forte isso? E assim brilhe. E aqui está o mandamento. E irmão, aqui não é uma alternativa. Jesus não está dizendo, se você quiser brilhar é uma boa ideia, mas se não quiser, eu entendo. Não. É um mandamento. Você não tem escolha. Cutuca seu irmão. Você não tem escolha, não. É crente agora? Virou crente? É protestante agora? Você tem que brilhar. Você tem que brilhar. É sua função. Agora, deixa eu dizer uma coisa muito legal aqui que eu vejo nesse texto. O texto insiste, Paulo insiste com Timóteo, para que o teu progresso seja visto por todos. Jesus insiste, brilhe para que os homens vejam as suas boas obras. Brilhe para que eles vejam. Existe um propósito, ser visto, ser notado, chamar atenção, pelas razões que já mencionamos, que é a função da luz. Agora, é muito interessante que a Bíblia fala, ao mesmo tempo que ela fala a luz, aí na sequência ela fala boas obras. Então eu cheguei à conclusão que luz e boas obras é a mesma coisa. A luz são as boas obras. E a Bíblia diz que, eu estava olhando esse texto, a palavra boas obras no grego é kalos ergon. E eu gosto de entender um pouco o significado, a gente descobre um pouquinho mais de substância quando a gente vai lá. E o que significa essa palavra mesmo que Paulo usou aqui, que Jesus usou? A palavra boas, que é kalos, significa o seguinte: bonito, gracioso, excelente, eminente, escolhido, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, recomendável, admirável, bonito de olhar, bem formado, magnífico, bom, excelente em sua natureza e característica, e por estar bem adaptado aos seus objetivos. Eu gostei disso. Está bem adaptado aos seus objetivos. Você quer saber quando uma coisa é boa? É quando ela está bem adaptada aos seus objetivos. Você nasceu para um propósito, para um objetivo. É genuíno, aprovado, ligado aos nomes de homens. Essa palavra está ligada aos nomes de homens designados por seu ofício, competente, capaz, tal como alguém que deve ser louvável, nobre, bonito por razão de pureza de coração e vida,
e por isso louvável moralmente, bom, nobre, digno de honra, que confere honra, que afeta toca, impacta. Não é extraordinário o significado, a riqueza do significado da palavra boas? Tudo isso sobre boas. Agora sobre a palavra ergon, que é obras, boas obras. Ele está falando de quê? De negócio, de serviço, aquilo com que alguém está ocupado, aquilo com que alguém está fazendo, serviço, negócio, aquilo que alguém se compromete a fazer, empreendimento, tarefa, qualquer produto, qualquer coisa efetuada pela mão, arte, indústria, ato, ação, algo feito, produzido pela mente. Cara, as duas palavras boas obras que Jesus está dizendo, olha, assim brilhe, e que chame a atenção para que os homens vejam as suas boas obras, e aí então isso vai trazer glória para o meu Pai que está no céu, para o nosso Pai que está no céu. Então o texto mostra que a nossa luz, agora entende-se as nossas boas obras, que podem ser agora com a clareza que o texto trouxe, entendido como ações, entendido como comportamentos, entendido como resultados, entendido como conquistas, realizações, avanço, progresso. Deve ser algo visto, percebido, mostrado, projetado diante dos homens. Deus está dizendo, eu quero que você brilhe, eu quero que nisso que você faz, nisso que você está envolvido, nisso que você está realizando, eu quero que essas boas obras, de tudo que Deus está fazendo, porque boas obras é um conjunto de resultados, de experiências, de comportamentos, de atitudes, de avanços e conquistas na nossa vida, e Deus está dizendo, eu quero pegar tudo isso que eu estou fazendo na sua vida, para que você brilhe e chame a atenção dos homens. Para quem? Para você não, para Deus, porque o brilho da nossa luz não é para nós falarmos, olha como o cara brilha, é para eles falarem, olha como o cara brilha, e ele está brilhando por causa de Deus, que está fazendo coisas extraordinárias na vida dele e através da vida dele. Vocês estão comigo? Está claro que nem uma noite sem luar? Deixa eu dizer uma coisa para você. Neste caso, luz fala exatamente dessas coisas. Fala da transformação que nós estamos experimentando e que nós já experimentamos. Por isso que tem que ser contado, tem que ser falado, tem que ser externado, para que coloque numa posição a lâmpada, como disse o texto, para que todos os homens sejam afetados, visto, notem. Luz fala de testemunho, de mudança, de crescimento, de melhoras ou de melhorias, de conhecimento, de sabedoria, de avanço, de progresso, de crescimento. Crescimento nos nossos relacionamentos. É muito tremendo quando a gente percebe, poxa, o cara melhorou, hein? Não é mais aquele bombons de alho, não é mais aquele endemoniado. E brilha na casa. A família vê, pô, mudou mesmo, rapaz. Não é mais a mesma esposa, não é mais o mesmo esposo, mudou mesmo. Olha, mas que filho, hein? Que igreja que é essa? Fala da pessoa que se tornou menos chata, se tornou uma pessoa que perdoa mais, uma pessoa que não é mais preguiçosa, que agora ajuda a lavar o prato em casa. Fala de uma família que agora almoça junto e está chamando a atenção do irmão que ainda não é crente. Que houve uma mudança. Tudo isso compõe a sua luz. Tudo isso compõe a sua luz. Luz fala de um casamento sólido,
de fidelidade, né, que não existia, mas agora existe, de família ajustada, de progresso nos estudos, de uma vida de renúncia e de entrega, de uma vida de serviço no reino. Isso é luz, né? De generosidade, de doação. Que tudo isso seja o conjunto da sua luz, e ela brilhe, e ela seja percebida, e ela seja notada, né? De honra aos pais, de santidade, de real importância para aqueles que ainda precisam de salvação, de levar a palavra de Deus a sério. É tão lindo quando alguém vê alguém que antes não levava a sério a palavra e agora está levando, está tirando tempo para ler, para estudar, para compreender. E o filho passa a falar: papai lendo a Bíblia é a luz brilhando diante dos homens. Vocês estão comigo, irmãos? Fala de amar a oração. Você sabe, outro dia eu estava pensando, uma das cenas mais lindas que uma esposa pode ver é um marido ajoelhado orando. Uma das imagens mais lindas que um filho pode ver, que um pai pode ver, é o pai ou o filho ajoelhado, orando. São ações, comportamentos que brilham, que brilham. Por isso Mateus escreveu repetidas vezes: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam. As pessoas precisam ver, irmãos. Hoje, deixa eu te dizer, existe um desespero, uma carência, uma escassez mais de ver do que de ouvir. As pessoas estão querendo mais ver crente do que ouvir crente falando. Amém? E é interessante, não é errado. O texto não está dizendo para que os homens ouçam e assim glorifique o vosso Pai que está, mas ele está dizendo para que os homens vejam. Hoje a sociedade está carente de ver a honestidade, o amor, ações, comportamentos, resultados. Eu costumo dizer, não tem nada mais triste do que um cara que fala: eu sou crente há 10 anos, e o amigo dele há 10 anos não vê mudança nenhuma, nem financeira, nem comportamental, nem familiar, nada. Até os dentes, é o mesminho podre, a mesma cárie, progrediu nada. Fala, cara, converteu, continua com essa cárie há 10 anos. Vocês estão comigo, irmãos? As pessoas precisam ver. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, as pessoas precisam ver. Eu já devo ter contado para vocês, mas eu era nó cego, desde 12 anos, aprontando todos. O pastor Timóteo, irmão do pastor Ebi, tentou várias vezes me levar para a igreja. E aí, depois de muito tempo, por alguma razão lá, eu fui. E começou um processo. Mas foi muito interessante, porque naquela noite que eu converti, aconteceu uma coisa de verdade mesmo, e a responsabilidade não foi minha, foi Deus. Mas aí o processo foi muito legal, porque eu lembro que, enquanto Timóteo minha mãe estava indo na igreja, e ele insistindo comigo para ir, e aí, quando houve a minha conversão, ele se voltou para o meu pai, e ele começou: vamos lá, seu Zé, vamos lá. Parava lá em casa, convidava. E o meu pai dizia, o papai gostava dele, mas dizia: ó, eu já tenho a minha igreja, eu já tenho a minha igreja, já tenho a minha igreja. Só que quando o meu pai viu que aquele cara que chegava bêbado, drogado, 2, 3 horas da madrugada, dormia até meio-dia, de repente, agora,
não chega mais drogado, não chega mais bêbado. Agora está indo para a igreja todo domingo. E o melhor, ele está acordando 5 horas da manhã, porque tinha uma oração lá na igrejinha, 5 horas da manhã. Para orar, um cara que acordava 11, meio-dia, ressaqueado. E agora tem 5 horas da manhã. Aquilo chamou a atenção do meu pai. Não tem como não ver essa luz aí. Não tem como não notar esse negócio. Aí você sabe que passou um tempo, 1 mês, 2 meses, Timóteo apareceu lá. E aí, seu Zé, quando você vai fazer uma visita para a gente? Domingo eu vou lá. Tem alguma coisa lá que mudou o sabá? Olha como é forte a luz brilhando, não é, irmãos? Não é poderoso isso? Agora deixa eu te dizer uma coisa. E aí Paulo fala, para que todos vejam o seu progresso. Jesus diz assim, olha, os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. Né? E nisto é glorificado, meu Pai, quando essas colheitas, quando esses frutos, quando esses resultados, quando essas coisas começam a chamar a atenção. E o bacana é que é mais ou menos assim, a nossa luz, os nossos resultados, os nossos frutos, as nossas experiências, as nossas transformações, os milagres, os progressos, as conquistas, tudo aquilo que a gente está acontecendo, que cai dentro desse conjunto de luz, de boas obras, elas têm um impacto inevitável na vida dos homens. E esse impacto, quando eles veem, aí a Bíblia diz que o objetivo é alcançado. Eles passam a glorificar a Deus, porque o homem começa a reconhecer Deus. Deus existe, Deus é bom, Deus é real. Começa a produzir um desejo, né? De eu quero conhecer esse Deus, eu também vou lá ver o que está acontecendo, eu quero isso para a minha vida, eu quero essa experiência, eu quero esse resultado, eu quero essa cura, eu quero essa transformação, eu quero essa libertação, eu quero essa restauração também, né? É interessante, mas eu gosto de dizer exatamente isso que a Bíblia diz, nossos resultados não são para impressionar a Deus, mas para impressionar os homens. Nossos resultados é para impressionar. O objetivo é Deus nos faz prosperar, Deus nos cura, Deus nos transforma para produzir impacto, para que os homens vejam e produzam esse desejo, essa sede. Você já tinha pensado nisso? Você já tinha pensado que Deus quer que a nossa luz brilhe para impactar os homens, para que Ele seja glorificado pelos homens, impactados pelo brilho da nossa luz? É isso mesmo, essa é a estratégia de Deus. Deus pega você, transforma você, liga essa luz, faz o Espírito Santo brilhar, te unge, te transforma e mais uma luz para brilhar. Para quê? Para atrair outros. Para atrair outros, para impactar outros. Sabe, queridos, eu tenho chegado à conclusão que Deus não fica impressionado com os resultados que Ele nos ajudou a alcançar. Os nossos resultados não é para impressionar Deus, falar, olha como cara, olha. Deus não fica impressionado com aquilo que Ele te ensinou, com aquilo que Ele fez na sua vida, com aquilo que Ele produziu, que Ele te ajudou a conquistar. Deus fica impressionado com os resultados, com a luz, com as boas obras que nós produzimos, quando esses resultados começam a ser usados para impactar, como luz, atinge o seu objetivo final, que é a sua glória. Nós fomos criados para isso. Sabe, Deus nos criou, de acordo com Efésios, para que a nossa vida fosse para a sua glória. Agora, escuta isso aqui. Deus é glorificado quando os nossos resultados, serviço, exemplo, modelo, testemunho, que a nossa luz produz impacto naqueles que estão em nossa volta, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, no seu life group, na sua parentela.
Deus tem um negócio, uma estratégia de pega a gente e envia para a parentela. Quando Deus te salvou é porque estava de olho na sua parentela. Ele liberta o endemoniado, está lá no cemitério se rasgando, se quebrando corrente. Ele liberta, o cara fala, e agora eu quero ir contigo, para onde você vai? Eu quero ser um dos 12. Ele diz, não, você vai para a sua parentela. Você vai brilhar lá. Deixa eles verem a boa obra, o milagre, a transformação na sua vida, e você vai brilhar lá. E você sabe, tem alguns crentes que eles convertem, primeiro que eles abandonam, não vou mais no papai, porque o papai é macumbeiro. Eu não vou na mamãe, porque a mamãe é idólatra. Eu não falo mais com o meu irmão. Que conversa mais fiada é essa? Vai brilhar, rapaz. Lá na sua parentela, lá na sua casa. Amém? Sai do culto e vai comer com os macumbeiros. Seu tio macumbeiro. Sua mãe idólatra. Vai lá. Vai brilhar lá. Vai deixar eles verem que agora o casamento está diferente. Que até o netinho agora fala, benção, vovô. Vocês estão comigo, irmãos? Não é poderoso isso? Olha o que eu gosto de dizer. O nosso sucesso não é só ter sucesso. O nosso sucesso é medido pelo tamanho do impacto que o nosso sucesso produz na vida das pessoas. Deus está te chamando para você prosperar, crescer, transformar, recuperar, restaurar, para você impactar vidas. Não é só para ficar, obrigado, Jesus, que o Senhor me tirou da pobreza e agora eu estou próspero. Não, é para brilhar, para falar, ó, o que Deus fez na minha vida. Inspirar, né? O nosso sucesso não é só, eu costumo dizer, o nosso sucesso não é só quão forte é o brilho da nossa luz. O nosso sucesso é medido pelo quanto Deus é glorificado pelos homens que foram impactados pela intensidade do brilho da nossa luz. Você está abençoado e volta para casa, fica escondidinho lá em casa, ninguém sabe o que está acontecendo. Fica escondidinho, agente secreto na faculdade. Não, irmão, tira esse negócio de cima dessa candeia. Não, pastor, eu não vou falar aqui que eu sou crente, senão o meu professor ateu vai começar a pegar. Você está lá nessa faculdade, não é só atrás de informação e de diploma, você está lá para brilhar. Para brilhar. Eu vou contar uma história. Nós estávamos na faculdade, foi lá onde eu conheci Marileia, né? Graças a Deus, meu melhor diploma. E eu lembro que nós estávamos, eu não sei se aquilo foi primeiro, segundo semestre, mas nós fizemos amizade com um cara que era muito bom, mas muito bom, muito bom, que o nosso professor, ele não conseguia fazer a turma entender. Mas esse colega era tão bom que ele falava, professor, eu posso explicar? Aí esse cara ia lá explicar a todo mundo. Ah, tá bom. Então, o cara era muito bom. Então, a gente fez amizade com ele. E eu lembro que nós estávamos fazendo uma prova que, nesse dia, tinha 2 respostas que nós não sabíamos. E ele pegou a prova dele lá para trás, fez, passou. E aí, quando ele terminou, ele passou assim, eu sentava assim, a Marileia assim, ele passou e ele só cutucou onde era a resposta, né? Que era só para marcar, cutucou assim. Aí eu falei, glória a Deus, 100zão. Era 80, agora é 100. Pá. Entregamos, felizes, fomos lá. Pô, isso é papai, não sabia que era aquele papo pós-prova, né? Só que a gente, crente, né? Já era crente. E o Espírito Santo falou, que conversa é essa? E aí a orientação é, você precisa brilhar. E agora? No dia que o professor volta com as provas, chama a gente, tal, a minha, da Marileia, 100zão, do Enoque, 100zão. Glória a Deus, né, irmão? Abençoado, o Senhor trouxe a revelação. Só que, na hora, o Espírito Santo falou, vai lá e admite. Aí lá vai eu e a Marileia. Professor, nós temos que admitir uma coisa aqui.
Essas duas aqui nós realmente não sabíamos. E o Enoque soprou. Ele olhou para nós assim, pegou a caneta, riscou as duas, riscou 180. Baixamos a nota, mas subimos a moral. Porque nós fomos chamados para brilhar, irmãos. Nós fomos chamados para brilhar. O verdadeiro sucesso é o tamanho do impacto que o nosso sucesso, as boas obras, produzem no maior número de homens. Vocês estão entendendo isso? Isso aqui é muito forte. Por isso, o que impressiona a Deus é a nossa decisão intencional e perseverante de realizarmos essas boas obras, de experimentarmos esses resultados, de abraçarmos e alcançarmos esse fruto como objetivo de vida para glorificar a Ele. Eu sou intencional, eu vou brilhar, eu vou obedecer esse mandamento, eu vou experimentar, eu vou progredir, eu vou crescer, eu vou resolver essa área na minha vida, eu vou também proclamar, vou me permitir ser visto, notado na minha casa, na minha parentela, onde Deus me chamar. Vocês estão comigo, queridos? Vocês estão comigo? Deus nos chamou para brilhar. Então, você quer ser desatado, você quer experimentar a vontade de Deus, ter a certeza. Isso daí não é uma ambição mórbida, eu quero. Não, eu quero porque existe um objetivo. Os homens precisam ver. Você foi chamado para fazer a propaganda para o céu. Você foi chamado para fazer o marketing para o céu. Amém? Você foi chamado para isso. Então, saia daqui e trate de brilhar. Seja onde Deus te colocar. E com certeza Ele vai te colocar em lugar de destaque. Porque Ele é assim, né? Ele quer que você brilhe para um propósito. Pai, muito obrigado. Porque é um privilégio para nós. Não somente cumprir esse mandamento, mas viver essa experiência. Que nós queremos que a nossa vida realmente impacte o maior número de pessoas. Com o nosso estilo de vida, com as nossas escolhas, com as nossas decisões, com os nossos progressos, com as nossas boas obras. Isso que nós estamos embutidos, envolvidos, e que nós possamos impactar homens, inspirar homens para querer te conhecer, impactar homens para experimentar dessa graça também, dessa misericórdia, dessa bondade, desse relacionamento tão extraordinário. Que a nossa vida possa produzir sede, vontade, inspiração das pessoas te conhecerem e também querer viver, Senhor, essa experiência desse relacionamento tão extraordinário. Leva-nos como exército para São Paulo, para nossas casas, para a nossa parentela, para, Senhor, a escola, para a faculdade, para o nosso trabalho, e deixa-nos brilhar numa posição de destaque. Queremos ser uma luz que fascina, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.